Devido ao forte calor em Gaspar e na região do Vale do Itajaí, os incêndios domésticos e de vegetação têm acontecido com mais frequência. O cabo do Corpo de Bombeiros, Gil Vicente Pereira, explica o porquê do aumento de incêndios nesta época do ano. Como todo período de verão, né, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem registrado vários tipos de ocorrência, entre incêndios em vegetações e incêndio em residência, até pela própria questão do calor, né? O calor faz com que as casas de madeira, a madeira fique mais seca e com isso acaba propagando ainda mais rapidamente as chamas do sinistro. Vegetação, a mesma situação. Nós temos tido, assim, aqui na região de Gaspar, muito problema. Até aqui em Gaspar, ela tem uma peculiaridade, os incêndios aqui na vegetação são questão cultural, ou seja, as pessoas ainda têm o hábito de fazer queimadas, botar fogo em terrenos baldios, e esse incêndio acaba se propagando de uma maneira muito rápida devido a essa grande quantidade de dias sem chuva aqui no nosso município. Temos ainda outro problema muito grave junto às rodovias, que são os nossos rizicultores, que também utilizam da queima, né, para limpar o terreno após a colheita. Então isso tem dificultado bastante a vida aqui como bombeiro, tem dado muitos incêndios em regiões das vegetações aqui que circundam o município de Gaspar, tanto no perímetro urbano como no perímetro rural também. O brasileiro ele não tem aquele hábito de fazer a prevenção rotineira. Não adianta, você fez a sua casa, tanto de alvenaria quanto de material, você nunca mais faz uma prevenção, você acaba instalando mais ventiladores, acaba instalando ar-condicionado, mesmo porque a qualidade de vida sua vai melhorando, então você vai colocando alguns eletrodomésticos a mais na sua residência. Isso acaba sobrecarregando de maneira muito violenta a rede elétrica. Você então não faz a manutenção da troca de fiação, não verifica os disjuntores, acaba tendo esse hábito terrível, né, de você botar num T que já não deveria nem ser usado, 2, 3, 4, 5 aparelhos, ainda mais agora no verão, você já bota a televisão, o videocassete e acaba ainda botando parabólica, TV a cabo e mais o ventilador, né? Isso quando a gente não vê ainda, em vários incêndios a gente tem visto isso. Além de um T, bota mais um T, acaba sobrecarregando, botando 6 ou 7 aparelhos de uma vez numa única tomada, né? Fazendo com que a rede elétrica não suporte aquela quantidade e acabe entrando em curto. Olha, a prioridade do Corpo de Bombeiros, tanto que o nosso lema é vidas alheias e riquezas a salvar, né? Eu acho que a maior riqueza que o ser humano tem é a sua própria vida. Então, se não tem o que fazer, pelo menos tente sair de casa. Saia de casa, acione o Corpo de Bombeiro, peça ajuda para os vizinhos, né? A gente teve agora, semana passada, um incêndio numa residência, onde um caminhão de uma determinada empresa de terraplenagem ajudou até a chegada do Corpo de Bombeiro. Então, o caminhão estava passando na rua, molhando, né, a rua e acabou ajudando aí no combate às chamas até a chegada das guarnições do Corpo de Bombeiro. Então, a prioridade sempre é a vítima, a vida, né? Sempre o ser humano. Para evitar futuros incêndios provocados pelos próprios cidadãos, o Cabo Vicente dá algumas dicas preventivas. Agora a gente vai estar conversando com os telespectadores, né, do Cruzeiro sobre algumas dicas de segurança quanto ao uso do botijão de gás, sendo que as duas causas principais são parte elétrica e botijão de gás, né? Nunca colocar toalhas em cima do fogão. Você está cozinhando, a dona de casa tem mania de botar aquele paninho de prato para deixar o fogão mais bonitinho, ou mesmo botar aquela capinha em cima do botijão de gás. Isso, um problema de vazamento de gás, pode ocorrer um incêndio, pegar fogo naquele pano ou naquela capinha do botijão de gás e se alastrar por toda a residência, e você pode perder seu imóvel todo, né, por um descuido desse. Sobre extintores de incêndio, nós temos os dois tipos mais comuns, que é o extintor de pó químico. Ele deve estar lacrado, né, ele não pode estar aqui, ó. Um exemplo, né? Quando o bombeiro faz a vistoria, se ele estiver sem o lacre, nós não consideramos. Além de vermos a questão do lacre, nós ainda vamos olhar o manômetro. Alguns estão no verde, outros são azuis. O interessante é que ele esteja, como está aqui, ó, no verde ou no azul. Ele não pode estar nem no vermelho para o lado de cá e nem no vermelho para o lado de lá. Ou seja, ele perdeu a pressão ou está com muita pressão. Ele ainda vem com a etiqueta de manutenção desse extintor, lembrando que se esse extintor está lacrado, está dentro do prazo, o que o bombeiro fiscaliza é o teste hidrostático, ou seja, que é o teste do cilindro. Então aqui há duas marcações. Essa determinada empresa diz que
outubro de 2014 tem que ser feita a manutenção. Porém, se nós fizermos a vistoria, se os nossos vistoriadores fizerem a vistoria, encontraram o extintor lacradinho e com o manômetro no local correto, a gente opta pelo teste hidrostático, ou seja, para o Corpo de Bombeiros está valendo é o teste hidrostático. Só vamos ser feita a manutenção em caso como esse aqui, que o lacre está fora, ou que já foi usado, ou que não está mais marcando a pressão. Esse aqui é um extintor de pó. Como é que se utiliza esse extintor, então? É rompido o lacre, retirado aqui, jogado na base do fogo, eu vou acionar, jogado na base do fogo, ó, ele dá esse jato sempre na base do fogo. Esse extintor de pó, então, é para ser utilizado na classe B e na classe C. Classe C, equipamentos elétricos. Classe D, líquidos inflamáveis. Não é ideal para classe A, que é sólidos, né? Madeira, a gente dá para ser usado também, mas o ideal seria o extintor de água. Nós temos ainda o extintor de CO2. Esse aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mesma situação, ó, lacrado, né? Agora eu não vou romper o lacre, né? Ele está lacrado. Ele tem esse difusor aqui, onde é emitido o gás CO2, e o correto não é nunca colocar a mão aqui, porque ao ser acionado vai congelar e você pode queimar a sua mão, né? Por frio. Então, por isso que nós temos essa parte aqui após o difusor, para que a gente faça o manuseio. Mesma situação, rompe-se o lacre. A diferença do CO2 para o pó, além de ser um gás, é que o pó químico tem esse manômetro. Esse aqui não tem. Então o bombeiro se baseia no lacre e no próprio teste hidrostático dele. O que é o teste hidrostático que o bombeiro se baseia? É um teste onde cada cilindro, tanto do ar respirável que a gente ocupa, quanto dos extintores, é colocado numa máquina. Eles dão uma determinada carga, ele infla, é desligado esse aparelho. Se o extintor voltar ao normal, mais 5 anos ele pode ser utilizado. Esse gás, ele é um gás, a princípio não é um gás tóxico, ele é um gás criogênico, ou seja, um gás frio. A gente tem que tomar cuidado, é nisso. Não é um extintor para a gente estar brincando perto. Antigamente o pessoal tinha o hábito, né? Os primeiros veículos no Brasil, os extintores eram de CO2. O pessoal ia tomar sua cervejinha, ia para a praia, não tinha como gelar, dava uma carga de jato do extintor CO2 e gelava na hora. Por isso que foi retirado dos carros, né? Hoje nos carros é o extintor de pó, mas é o ABCD, é outra quantidade, é um pó diferente desse. Então, basicamente, o mesmo processo. Tira-se com esse aqui, novamente, não pode colocar a mão assim, ó, sim aqui, e vai se dirigir à base do fogo. Lembrando que todo extintor, ele tem a sua classe, tanto de água, quanto de pó, quanto de CO2, ele tem a sua classe determinada no rótulo. Então, antes de você utilizar o extintor, verifique se o fogo, se a classe de incêndio é própria para ser debelado aquelas chamas com aquele extintor. Se eu jogar, por exemplo, um extintor de água em eletricidade, eu corro o risco de levar um choque ou mesmo ir a óbito, né, por ficar eletrocutado. Tem um extintor lá, mas eu nunca vi, eu não sei, eu tenho medo. Eu vi aquele negócio vermelho lá na minha empresa, o que aquilo faz? Aquilo vai sozinho? Não. Aquilo precisa do auxílio do homem, né? Então, em caso de dúvidas, a gente sempre tem disponibilidade da população que nos procure, a gente, né, dá uma aulinha rápida aqui. As empresas, algumas empresas, quando dá, a gente ainda acaba fazendo um trabalho preventivo em escolas, né, até no próprio projeto nosso Cidadão Consciente, quando a gente aborda primeiros socorros, a gente aborda alguma coisa de incêndios também, principalmente que a gente trabalha sobre trânsito e aborda como utilizar o extintor de incêndio do seu veículo. O extintor de incêndio era para o início do foco, ou seja, para você combater para que aquele fogo não propague. Muitas situações o fogo se propaga por quê? Por você não saber usar o que você tem na sua empresa, né? Que é o nosso extintor de pó químico. Segundo o Cabo Vicente, a prioridade em caso de incêndios deve ser a fuga imediata do local onde é o início das chamas. Primeiro foco na residência. A residência está começando a entrar em chamas. A primeira passo que se deve tomar, desligar a rede elétrica, ir lá no relógio e desligar. Para que o quê? Para que a hora que o bombeiro chegar, o bombeiro possa combater
todo o incêndio sem se preocupar, mesmo essa preocupação que a gente tem. Se a pessoa diz, não, já desliguei tudo, o bombeiro fica mais fácil para a gente não precisa estar indo lá cortar o fio da energia, não precisa estar ligando a Celesc. Embora em todos os incêndios a gente sempre pede a presença da Celesc, porque muitas vezes o que acontece? Há o chamado gato, né? Pessoas que cedem energia da sua residência para outro ou fazem as ligações clandestinas, que mesmo você desligando o relógio, não tem como você cortar energia. Então a gente tem encontrado algumas dificuldades nisso. Incêndios que a gente tem pego aqui em Gaspar, a gente via que de uma residência saía a rede elétrica, ou seja, a Celesc não ligou num determinado loteamento, mas o vizinho da frente cedeu. Ou seja, aquele fiozinho fino que tem lá não vai comportar duas residências. É para comportar uma residência, não duas. Então, o primeiro passo é desligar a rede elétrica. Ligar para o 193 o mais rápido possível, porque aquele princípio de incêndio, dependendo da situação, ele pode se propagar muito rapidamente para um grande sinistro e você pode perder o seu imóvel. Desligue a energia elétrica, mantenha calma, ligue para o corpo de bombeiro, informe o número da rua, informe o nome da rua, o número da residência, a proximidade que essa rua é próximo da empresa tal. Isso vai facilitar muito o nosso deslocamento até a chegada das guarnições no corpo de bombeiro.